Bom dia para todos nós. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, dizer da minha grande satisfação de estar hoje aqui, nessa nossa manhã de reflexão e estudo. É um prazer imenso estar aqui hoje. Eu sei que, de repente, muitos companheiros estão muito felizes pela possibilidade dos encontros presenciais como esse, em que a gente tem a chance de rever o nosso salão lotado, cheio de companheiros que comparecem conosco nessa atividade. Então, eu queria dizer a todos que todo o Brasil está voltando para as atividades presenciais. Isso é muito bom. A gente precisa desse nosso momento juntos, esse momento de presença de uns em relação ao outro, porque doutrina espírita não é somente o saber das obras, é esse contato entre as pessoas, essa possibilidade de nós estarmos juntos e de nós fazermos esse grande movimento de afetividade que resulta da reunião de todos nós. Estar aqui hoje, portanto, revendo companheiros queridos e conhecendo outros, é para mim uma grande, imensa satisfação. Recebam todos, portanto, meu abraço. A gente passou por um período muito difícil desses 3 anos da pandemia. Nós tivemos a oportunidade de vermos nesses dias que se passaram, agora sim, esses dias que se passaram, uma mudança muito forte no movimento espírita. E muitas pessoas tiveram a sensação de que, como a gente ia enfrentar uma realidade onde as casas espíritas estariam fechadas, que o nosso movimento espírita iria ficar ameaçado por conta disso. Mas, ao contrário, a gente encontrou estratégias tecnológicas muito interessantes, através das quais a gente conseguiu se encontrando mesmo com as nossas instituições espíritas com as portas fechadas. De certa forma, alguns companheiros comentam que quando veio a pandemia, algumas entidades espirituais gargalhavam, dizendo que teriam fechado todos os centros espíritas do Brasil. E os mentores respondiam dizendo: fechamos os centros, mas abrimos um centro espírita em cada lar. Porque as lives permitiram que a gente continuasse se encontrando, estudando, aprendendo. E muito material interessante foi produzido durante esses 3 anos da pandemia. Nós estamos voltando para os eventos presenciais. Estamos com uma nova realidade, a pandemia acabou, vamos voltar para as nossas casas, retornar às nossas atividades. Mas há uma característica que nós vamos levar de herança desse período da pandemia. As lives não vão acabar. Não haverá mais possibilidade de nós retirarmos isso do movimento espírita, pela possibilidade com que esse recurso oportunizou a todos nós um desenvolvimento do movimento espírita em áreas que a gente nem imaginava. Nós pensávamos muito no passado que a gente precisava levar a doutrina espírita para fora da casa espírita. Que nós precisávamos atingir toda a sociedade com a mensagem espírita. Mas a gente não sabia como, a gente não tinha ideia como é que a gente ia fazer isso. Como que essa mensagem ia conseguir chegar a todo mundo? E, surpreendentemente, a tecnologia e a própria pandemia nos apontou o caminho para que isso acontecesse. Hoje, com o volume de informações que estão colocadas nas redes sociais, nós estamos atendendo cidades onde nunca a doutrina espírita havia sido pregada. Lugares onde não tem uma casa espírita, hoje as pessoas podem estudar. Países onde a gente tem dificuldade de fazer o acesso à literatura espírita, porque a literatura está toda disponível
quase que em português, pouca coisa em outros idiomas. Então a gente acaba ficando restrito a uma circunstância de uma barreira linguística muito grande. Então as lives elas vão cumprindo também esse papel da quebra da barreira linguística. Por quê? Porque o YouTube tem o recurso de tradução. Então, eu posso estar num outro país, você acessa o recurso, manda traduzir automático, não é perfeito, saem umas coisas erradas na tradução, mas uns 80% sai certo. 80%, 90% vai no rumo. Dá para que, de repente, pessoas em outros idiomas se apropriem daquilo que a gente pode oferecer em termos de doutrina. Isso é maravilhoso. E o que vai fazer com que a gente, de fato, consiga promover esse alavancar do movimento espírita e a permanência das lives é porque essas chamadas lives elas vão atender 5 públicos diferentes, Raquel. Vai poder atender 5 grupos que a gente não estava atendendo antes com a atividade que a casa presencial oferecia. Que públicos são esses? O primeiro grupo que a gente começa a atender exatamente mesmo com as casas fechadas são os acamados, os impedidos pelas questões físicas. Tem muitas pessoas que são cadeirantes, que têm baixa visão ou que têm cegueira completa, pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que tiveram uma cirurgia e estão deitados, não podem ir ao centro, gostariam demais de poder ter acesso a esse conteúdo e dependem de um parente, depende de alguém que leve. É tão difícil quando a gente tem algum tipo de impedimento físico. Então, todas essas pessoas que estão, de certa maneira, limitadas pela questão física, elas estão todas podendo ser atendidas a partir das lives. A live está levando esse conhecimento para esse grupo de pessoas. Por isso não pode parar, porque esse grupo de pessoas, se você corta a live, você para de assistir esse grupo de indivíduos. O segundo grupo de pessoas que também passam a ser contemplados com o conhecimento espírita, com as lives, são aqueles chamados de impedidos pela família. Aqui em Araras não tem, mas lá na minha região tem. São pessoas que a família não quer que vá. Às vezes, o marido está louco para ir para o centro espírita e a esposa diz, não vai. Você primeiro vai preparar o almoço, você vai ter que lavar a louça, arrumar a casa para depois você ir. E ele está louco para ir, mas ele não pode. Está vigiado. Como que vai sair de casa? Então, o que ele faz? Bota um aventalzinho. No bolso do avental, joga o celular e põe o fone de ouvido. Ele está ali arrumando casa, preparando o almoço, varrendo, limpando, ouvindo. E assim, nós estamos conseguindo levar esse conteúdo para uma quantidade muito maior de pessoas, pela possibilidade de que esse segundo grupo também seja contemplado com essa informação maravilhosa que a doutrina espírita tem em termos de consolação. Então, nós temos um primeiro grupo, que é o grupo dos acamados. Nós temos um segundo grupo, que é o grupo daqueles que estão impedidos pela família. E temos um terceiro grupo, que também não é pequeno. Aqui também não tem, mas lá tem. É o grupo dos que têm pavor de vir na casa espírita. Tem medo de entrar e um espírito agarrar nas costas da pessoa. Eles têm medo. Eles não sabem o que acontece na casa espírita. Aí vai que eu entre lá e de repente eu incorpore e caia no chão, comece a me debater todo. O que acontece lá dentro? Como é lá dentro? Na live dá para fazer, porque acontecendo alguma coisa, você se fecha o YouTube. Então as pessoas passaram a se aproximar desse conteúdo pelas lives.
Então, esse terceiro grupo de companheiros também estão assistidos pelas lives. Os que têm medo. E que a pessoa diz assim, não, assiste aí, dá uma olhada como é que é. Para ir na casa espírita eu talvez não fosse. Mas para assistir uma live, eu até assisto. Então, a gente quebra a barreira com esse terceiro grupo de companheiros que também passa a ser contemplado por esse recurso tecnológico maravilhoso. O quarto grupo de pessoas também atendidas pelas lives são as pessoas que participam de outras religiões que não podem ir no centro espírita. Não dá para elas. Imagine, por exemplo, você é um pastor protestante. Queria fazer um estudo sobre a parábola do bom samaritano. Eu soube que os espíritas têm um material muito bom sobre isso. Mas ele não pode assistir. Como é que ele vai na casa espírita com um caderno anotando as falas? Tem como? Difícil. Mas na live dá, né? Que a live você pode assistir sem que ninguém saiba que você está assistindo. E elas ainda têm uma vantagem maravilhosa. Eu escolho quem eu quero falando sobre o quê. Às vezes a gente vai para casa espírita e assiste um assunto que não é o que eu quero. Queria tanto ver uma palestra sobre depressão e cheguei no centro espírita, era perispírito o assunto. Queria falar sobre luto, aí cheguei lá e encontrei uma palestra sobre evolução do pensamento religioso. Então essas coisas, elas acabam facilitando com que pessoas de outras doutrinas se aproximem da doutrina espírita, porque elas podem escolher o assunto, para elas assistirem sem que elas necessitem se expor. E tem um quinto grupo, além dos acamados, dos impedidos, daqueles outros que são medrosos e dos obreiros de outras religiões, tem um quinto grupo, o grupo dos acomodados. Ai, uma preguiça, gente, uma preguiça. Porque assim, eu posso assistir, o pessoal está assistindo aí pela internet, né? Mas eles não podem estar aqui em Araras, por isso que eles estão em casa. Mas às vezes assim, a palestra é na minha cidade. Ai, mas uma preguiça de gente. Aí vou preferir ficar aqui. E acaba ficando. Às vezes a gente fica por conta da família, claro. A gente tem dificuldade para se deslocar, fica. Depois assiste. É uma opção. Eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Então, as lives, elas ocuparam um espaço muito interessante dentro do movimento. Mas elas não podem ser tudo. Live não é livro. Live não é livro. Porque as lives, elas são, na verdade, sempre um conteúdo apresentado pelo filtro de quem fala. É preciso que a gente não perca o hábito de ir na fonte buscar, fazer a leitura direta nas obras, fazermos a nossa própria pesquisa, encontrarmos as nossas próprias respostas, procurarmos na literatura aquilo que a gente vai buscar, para que a gente não fique muito até acomodado do ponto de vista doutrinário, sem que a gente se movimente positivamente para ir atrás de algum conteúdo. Então, as lives, elas ocupam um papel muito importante dentro do movimento espírita. Elas não podem ser tudo. E é aí que o centro espírita se apresenta como sendo um elemento importantíssimo nesse processo de divulgação da mensagem espírita. Por quê? Porque a gente precisa que as portas estejam abertas. A gente precisa que as pessoas tenham um local para ir. Live é muito bom, live é ótimo, mas a casa espírita, o contato presencial, ele não pode ser desconsiderado exatamente pelo momento particular que a humanidade está vivendo. Nós estamos vivendo um período de extremo sofrimento da humanidade. Nós estamos vivendo uma onda extremamente preocupante com relação ao futuro da nossa civilização. Nesse momento que a gente vive.
E nessa parte, o conhecimento espírita, ele se apresenta como um elemento importantíssimo para que a gente consiga superar isso. E aí alguém pode me dizer, mas aí pega o conteúdo pela live, senta lá em casa e assiste. Tem que ter um toque pessoal, tem que ter olho no olho, tem que ter pessoa. Essa ideia de nós termos apenas centros espíritas virtuais não cola, não é legal. A gente precisa ter centros presenciais. Por que isso? Porque entre as várias tarefas que a Casa Espírita desenvolve, nós estamos tendo um tipo de tarefa em particular muito importante e que, de certa maneira, o movimento espírita não está dando muita atenção para essa atividade. Nós temos uma história, como movimento espírita, muito pujante na percepção do sofrimento humano. É só pegar a história do movimento espírita brasileiro, principalmente a partir ali dos anos 40 até os anos 80, essa janela de tempo, o movimento espírita despertou de maneira muito intensa para a criação de locais de acolhimento para as pessoas. Era creche, orfanato, asilo, hospital, sopa. Nós chegamos a um certo período da nossa história a sermos o movimento mais ativo em termos de atividade assistencial. A nossa rede assistencial extremamente eficiente. Chegava numa cidade, se tem um trabalho de sopa, pode contar que os espíritas estão lá. Vocês não lembram disso, vocês eram muito criança, mas teve um período na história que teve uma campanha movida por um companheiro nosso, não era espírita, mas Betinho, que era uma campanha contra a fome. A mãe de vocês deve ter contado para vocês isso. Então, o que ele fez? Ele teve AIDS e ele criou uma ONG para distribuir comida para as pessoas. Uma maneira de ocupar-se e de reagir a todo um processo de tristeza decorrente da doença, que naquela época era muito mais gravosa do que hoje. Então, ele criou um trabalho de distribuição de comida nas cidades. Então, as pessoas se engajavam e tal. E uma vez ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, ele ficou muito surpreso quando ele iniciou esse trabalho, porque onde ele chegava para implantar um trabalho de sopa, os espíritas tinham chegado antes. E ele não sabia que os espíritas faziam isso. Ele não sabia. Pensava que espírita cuidava de espírito. Não sabia que tinha todo esse trabalho tão musculoso, tão grande, assistencial feito dentro do movimento espírita. E, de fato, o movimento espírita foi muito atento a tudo isso. Nossa rede assistencial, é imensa. Em todas as cidades de expressão do Brasil, a gente sempre tem uma instituição ou duas que faz acolhimento de algum segmento. Ou é um hospital, ou é uma creche, ou é um asilo, um orfanato. Alguma coisa o movimento espírita criou para cuidar das pessoas. Por quê? Porque entendia-se que o principal problema que a nossa sociedade possuía era fome, desassistência, falta de acolhimento, em termos de oferecer às pessoas sobrevivência. Isso foi muito legal. O movimento espírita fez um trabalho muito bacana nesse sentido. Só que a sociedade, ela foi mudando ao longo do tempo. A sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 80 anos atrás. Nessa janela de tempo, as leis do nosso país, elas se modernizaram. Em 1993, nós tivemos a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que facilitou muito com que o governo federal cuidasse das pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, todo mundo que é cego ganha um salário mínimo para poder ter alguém para cuidar dela. Então, em princípio, não precisa esmolar. Toda pessoa que tem uma deficiência física que não pode trabalhar se aposenta com um salário mínimo.
para que esse salário dê condição para que alguém cuide dessa pessoa. Isso foi uma mudança muito grande na nossa sociedade, uma série de outros programas sociais que foram acontecendo, e de transferência de renda, e foram auxiliando com que essa condição de carência que o nosso país apresentava fosse diminuindo. Mas o movimento espírita ele não chegou a essa mudança. Ele continuou fazendo sopa, continuou fazendo essa atividade assistencial, mesmo não sendo mais esse o principal problema que a nossa sociedade possui. Hoje, a sociedade brasileira ela tem outro padrão de drama. Ela tem outro conjunto de sofrimentos que são extremamente preocupantes, mas o movimento espírita ele ainda não acordou para isso. E eu não estou dizendo que o trabalho de distribuição de sopa ele não é importante. Estou dizendo que a gente tem hoje outras prioridades que a gente não está percebendo. E uma das grandes dificuldades na nossa sociedade atual não é mais a fome física, é a fome de afeto. Nosso principal problema hoje chama-se transtorno mental. Transtorno mental. Está desgraçando a nossa sociedade mais do que a fome. Nós estamos ainda cuidando da fome física e nós não estamos percebendo um adoecimento que a nossa sociedade está passando. E os centros espíritas, eles podem até ser eficazes na distribuição de sopa, na distribuição de leite, agasalho, farmel. Eles podem até ser eficazes, mas eles são a melhor instituição para tratar o transtorno mental. Então, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, a gente não está fazendo. A gente está fazendo muito bem o trabalho assistencial material. Mas a gente está com um tesouro nas nossas mãos, que é um conhecimento espiritual, e a gente não está sabendo usar isso para socorrer as pessoas. Nós estamos vivendo num exército, num mar de pessoas depressivas. Depois da pandemia, o adoecimento mental, segundo alguns estudiosos, teria subido 25%. Que sentido que esse adoecimento mental aconteceu? Ansiedade das pessoas. As pessoas ficaram muito mais ansiosas depois da depressão, depois da pandemia. Depressão. Nossa, o que tem de gente depressiva por conta da pandemia é uma imensidão. Pessoas enlutadas por conta da pandemia, ficaram sequeladas pelo desencarne dos seus entes queridos e que não conseguiram mais se reorganizar. Uma multidão. Pessoas com ideação suicida. Imensa. Os suicídios também cresceram pós-pandemia. Está acontecendo uma verdadeira epidemia de doença mental. A gente não percebe que nós estamos adoentados, porque nós estamos, boa parte de nós, tudo medicado, por isso que a gente acha que a gente está bem. Se nós suspendermos a medicação de todo mundo, vocês vão ver quem somos nós. A gente hoje bate o carro no trânsito, bateu aqui, não tem problema, meu filho. Está ótimo. É só prejuízo material. Acertar. Nossa, dormi tão bem hoje, foi uma maravilha. Mas todo mundo medicado. É um medicamentozinho para dormir, o outro manda um medicamento para ficar calmo no trânsito. Todo mundo tomando um medicamento ou outro. E a gente tem a falsa ideia de que está todo mundo normal. Está todo mundo bastante adoecido. Às vezes a pessoa tem uma prima, consegue ligar para minha prima, ela me mandar uma bandinha do remédio, uma bandinha. Eu dormi hoje noite, eu não tenho, mas ela tem. Aí me manda uma bandinha do teu remedinho para eu dormir essa noite. Então, assim, nós estamos muito habituados a utilizar esse tipo de mecanismo e não cuidarmos efetivamente da nossa saúde. Medicamento dessa ordem, medicamentos tarja preta, que tem esse tipo de papel de equilibrar as nossas emoções, eles são muito úteis, mas eles devem funcionar para nós como a muleta funciona para quem tem uma perna quebrada.
Eu quebrei a perna. Não tem como andar, gente. Então, enquanto a minha perna está quebrada, eu tenho que usar muleta para poder andar. Aí daqui a um tempo, aquela perna vai se calcificar. Aí eu vou poder firmar o pé. E eu vou abandonar a muleta. A muleta não é importante? Claro que ela é importante, é lógico que ela é importante. Senão como é que eu ia andar? Mas ela é importante enquanto eu me calcifico. Quando a perna calcifica, a gente tem que caminhar com as próprias pernas. O que ocorre muitas vezes é que a gente não faz o esforço para desmamar do remédio. A gente começa a tomar e diz, mas aqui é muito bom, eu não preciso nem fazer força. Então a gente entra naquela vibe do Zeca Pagodinho e vai levando a vida, deixa a vida levar, a gente vai levando, e não se esforça mais para fazer o nosso processo de reequilíbrio. E a gente se mantém num fenômeno de adoecimento muito grave. Então, hoje, a nossa sociedade passa por um drama muito terrível, muito complicado por conta disso. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que a gente está passando por esse processo? O que está acontecendo para o aumento desse adoecimento na nossa sociedade? Por que a gente hoje vive esses conflitos tão profundos na área dos transtornos mentais? Esses conflitos, eles estão acontecendo hoje de maneira mais expressiva em função de 5 causas que estão se dando na nossa sociedade. Mudança nos arranjos familiares. As nossas famílias não eram assim há 50 anos atrás. Hoje a gente nem pergunta mais pelo cônjuge de ninguém, já viram? Oi, como é que você está? E as crianças, estão bem? E se perguntar pelo marido, não está mais bem, não. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade muito consumista. Então, às vezes o celular ainda está bom, mas já tem 2 anos, tem que trocar. Aí troca o celular, tá bom, mas troca. Então a gente troca de celular, a gente troca de casa. Antigamente as pessoas casavam, moravam naquela casa até o final da vida. E depois que desencarnavam, ainda ficava assombrando a casa. Hoje não tem mais casa mal assombrada. Por quê? Porque os espíritos não sabem onde moram mais. Não tem mais apego. Mora 5 anos numa casa, quando mora na outra, desencarna e fica na rua. Antes não, a pessoa ficou 50 anos, casou, criou filhos e netos naquela casa, desencarnava, ficava ali naquela cadeira de balanço, mexendo nas panelas, não queria que ninguém devesse a casa, aparecer na janela. Não tem mais. Então, assim, as casas mal assombradas, a tendência é até nem ter mais, né? Então, a gente não tem troca de celular, troca de casa, troca de carro. Havia uma época que a gente comprava um carro e o carro tinha aquele mesmo jeitão 10 anos. Ninguém sabia que o carro era velho. Hoje, todo ano eles mexem na lanterna, abrem a grade da frente, mudam o painel, que é para você dizer, velho, né? Está velho seu carro. Porque é uma necessidade de consumo. E como a gente troca de celular, troca de carro, troca de casa, troca de marido também. Porque essa sociedade descartável que a gente está vivendo, em que as pessoas vivem essa chamada sociedade fluida. Então, as mudanças na família foram muito profundas. E isso deixa sequela nas pessoas. Não sei se a pessoa me ama, se a pessoa não me ama. Eu me sinto muito sozinho. Eu vivo solidão. Não tem nenhuma pessoa para dividir comigo a existência. Não tem ninguém que me diga que me ama de verdade. Experimento inúmeras experiências dolorosas no meu campo afetivo. E as crianças também, muitas vezes, ficam sequeladas, porque elas não sabem quem é a referência paterna, quem é a referência materna. Às vezes, os próprios pais promovem um fenômeno de alienação parental com os filhos. Separe de teu pai é muito. Aí as crianças vão criando uma desconstrução
da imagem paterna, o que é muito ruim para a construção da personalidade das pessoas. Então, nós temos um adoecimento familiar que facilita com que as pessoas se sintam assim. Nós temos um segundo adoecimento, que é o adoecimento social. A nossa sociedade também está doente. Com o avanço das drogas, houve uma queda muito grande da qualidade em termos da segurança pública. No passado, na minha época, o cara entrava na casa dos outros para roubar, porque ele queria comer. Então ele pulava aquele muro para roubar o negócio que ele tinha que comer. Ele tinha que vender para comer. De emprego ele roubava para manter a família. Hoje, os casos que você tem furtos e roubos para alimentar uma família que tem necessidade são raros. A quase totalidade dos casos de violência, de furto e roubo, são motivados pela questão da droga. A pessoa rouba ou furta porque ela quer a droga. Ela não quer aquele bem, ela quer trocar aquele bem pela droga, não quer nem dinheiro. Entrega o bem, me passa a droga e está tudo resolvido. Então, houve um aumento muito grande da criminalidade com a profusão de consumidores, de uso de droga na nossa sociedade. E a consequência é que nós ficamos com medo dos nossos filhos saírem na rua. Antigamente, criança fazia supermercado, sabia? Comprava pão, comprava leite. A gente era pequeno. Não tem ninguém aqui da minha idade, todo mundo é mais novo que eu. Mas na minha época, criança pequena fazia compra para os pais. Saía para fazer. Ia só para a escola. Só assim. Não tinha problema. Hoje você diz, não, teu pai te leva e te traz. Não sai da porta, eu vou te pegar. Eu te levo e eu te busco. E a gente vai, de certa maneira, com isso, super protegendo, e é compreensível, é razoável que a gente faça isso. Mas a gente vai tirando dos meninos a capacidade de interação, de desafios, de passar pela frustração de esperar um ônibus que não veio, do ônibus quebrar e ficar sentado na beira da calçada esperando o outro para entrar, ou a hora que a gente perde o dinheiro e tem que vir a pé. Perdeu o dinheiro do ônibus, a pé mesmo. Tem jeito? Não tem celular para ligar. Não tem como ligar para casa, que em casa não tinha telefone. Perdeu o ônibus, até que vai. Bota o caderno na cabeça, para o sol. Então a gente acabou vivendo numa sociedade muito diferente. A degradação da segurança pública acabou produzindo um apavoramento social. É todo mundo apavorado. Você pode ver que se tiver uma parada de ônibus, esperando um ônibus, e uma pessoa chegar e dizer assim, com licença, uma informação, a pessoa se segura a bolsa. Poxa, não pode falar. Mas ela já agarra a bolsa para o lado, com medo que a pessoa vá tomar. Aí você fica tentando se apalpando, ver se a carteira está no bolso. Quando você vai para algum lugar que tem muita gente, não leva cordão, não leva documento, leva só o documento dentro do bolso. Não leva celular, vai sem nada. Como se o errado fosse nós, e não quem está. A gente não meteu tudo, né? Então, esse segundo adoecimento também gerou ansiedade, gerou medo, gerou uma série de conflitos nas pessoas. Então, já tenho um problema familiar que se somou a um problema da sociedade. Aí eu tenho um terceiro problema, que são as redes sociais. Rede social não é problema, mas do jeito que a gente usa, acabou virando. Porque as pessoas usam a rede social de maneira exaustiva e, com esse motivo, elas deixam de conviver no ambiente familiar. Você nem sabe quem são os amigos dos seus filhos. Não sabe. E a tecnologia, ela tem o poder de aproximar quem está longe e afastar quem está perto. A família vai, vamos todo mundo para a pizzaria hoje, vai todo mundo pizzaria. Aí chega lá, cada um tira seu celular e fica cada um conversando aqui, sentado na mesa com a família, ninguém conversa. Está conversando com outros. A pizza chega, aí a pizza chegou, aí vai vai comer. E nem se vê nem que a pizza chega na mesa. Aí todo mundo come, acabou, vai todo mundo para o carro, todo mundo vai para o carro. Então a gente perdeu muito dessa convivência.
Eu não estou dizendo com isso que rede social é ruim, até porque pela rede social a gente está podendo transmitir essa nossa live para outras partes do país. Então, no fundo, a gente tem a possibilidade de fazer muita coisa boa pela rede social. Só que a gente não está sabendo usar isso de maneira satisfatória. Nós estamos usando isso muito mais para a nossa perturbação do que para o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento em termos sociais. A gente pode usar de maneira muito positiva, inclusive divulgando coisas positivas na internet. Se tem gente passando coisa negativa, passa o positivo, divulga o positivo, fala de coisa boa, enche a internet de coisas positivas, para fazer um contraponto com o negativo que está lá. Mas as redes sociais também foram uma causa de muito adoecimento da nossa sociedade. Eu não quero ser pessimista, não, mas ela não tem retorno, não, tá? Senão isso vai acabar, se não acaba, a tendência é só aumentar, ficar cada vez mais intenso o uso desse tipo de recurso. O que a gente tem que fazer é aprender a conviver com essa realidade. E uma quarta mudança que aconteceu na nossa sociedade foi na área da fé. Nós perdemos muito a fé. As gerações que vieram antes de nós eram gerações muito mais apoiadas na fé. Tinham mais fervor nas suas convicções. Pode dizer que é uma fé dogmática, pode dizer que é uma fé cega, pode dizer o que quiser, mas era fé e funcionava. Tá? Funcionava. Porque com todos os senões que alguém possa advogar, mas como que pode essa fé? Como é que uma pessoa pode acreditar nisso? Graças a Deus eu acreditava. Melhor acreditar nisso do que não acreditar em nada. Porque o que aconteceu com a nossa sociedade? Nós fizemos um movimento muito infeliz. A gente concluiu que a fé ela era nociva porque ela gerava fanatismo e então a ciência junto com a filosofia se juntaram para destruir a fé. A fé está aprisionada num calabouço. Pode procurar dentro das academias, das universidades, das faculdades, quem é que defende a existência da espiritualidade. Se você falar disso lá, você é debochado. O bacana é dizer que Deus não existe, que o Espírito não existe, que religião é tudo uma mentira. E uma desconstrução dos aspectos relativos à espiritualidade. A gente entende que realmente a religião no passado cometeu excessos, fez torturas, fogueiras, plenamente compreensível. Só que quem promoveu isso não foi a espiritualidade humana, foi a religião, foi o fanatismo religioso. No livro Libertação do Sofrimento, capítulo 2, de Joana de Anjos, ela fala que quem promoveu essa loucura religiosa não foi a religião, foi o fanatismo religioso. Só que na hora que o homem entendeu que isso era perigoso, ele não retirou da sociedade a religião. Ele retirou além da religião a espiritualidade. E aí foi o problema. Porque o homem vive sem religião, tranquilamente. Mas não vive sem espiritualidade. A gente adoece sem espiritualidade. Porque a gente nasceu para amar. Nós nascemos para ser espíritos imortais, para nos perceber como tais. E quando eu não me reconheço como espírito imortal, eu adoeço. Quando eu não amo, eu adoeço. Porque a minha natureza é estar conectado nas leis divinas. Na hora que eu me afasto das leis divinas, eu experimento as consequências, conforme a questão 614 de O Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec, indagando o que era a lei divina, a espiritualidade responde que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, Valéria. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando a gente se afasta da lei de Deus, quando a gente se desloca para longe da lei de Deus, vem o sofrimento. É inerente.
Porque a nossa natureza é amar, a nossa natureza é gregária, nossa natureza fica todo mundo junto. É esse que é o nosso jeitão de conviver. Nossos antepassados caçavam um grupo, viviam em volta da fogueira. Foi assim que a gente aprendeu a conviver. Nós vivíamos sempre em clãs. Nós aprendemos a nos proteger em grupo. Os nossos ancestrais, desde as cavernas, aprenderam que era assim que a gente devia viver. Querer viver isolado igual o tigre, não dá certo. A gente não é tartaruga. Tartaruga que nasce, rasga o ovinho e vai embora para o mar, e seja o que Deus quiser. Não. A gente tem uma natureza gregária. A gente vive assim, em família, todo mundo junto, comendo macarronada no domingo. Essa coisa faz parte. Com as dificuldades que a nossa família possa ter, mas é assim, a gente vivendo junto, que a gente vai convivendo e se descobrindo e se trabalhando intimamente. Quando, por algum motivo, a gente faz o movimento de achar que somos apenas matéria e que nós não temos nenhuma conexão com Deus, surgem em nós sentimentos muito ruins. A ideia de que eu, na verdade, não sei para que eu existo. Não sei qual é o sentido da minha vida. Eu vivo para quê? Para envelhecer, depois ficar doente e morrer. Então, a vida não tem sentido nenhum. Eu sou um monte de célula que anda pela rua. Não sou. Sou um espírito imortal. Então, essa ressignificação do homem como matéria é extremamente perniciosa. Porque quando não existe Deus no painel, no radar das nossas vidas, se não tem Deus, não tem lei. Se não tem lei, não tem regra. Se não tem regra, tudo que eu faço está certo. Não tem limite. Não há ninguém para dizer que isso aqui não é bom fazer, tá? Por que eu não vou fazer? Vou fazer sim. Então aí dá acesso à promiscuidade, à drogadição, a uma série de condutas profundamente equivocadas, exatamente pelo sequestro de Deus das nossas vidas. Ele foi retirado do painel e a nossa sociedade hoje vive sem a presença do Criador. Então, a ausência de Deus no cenário das nossas existências está produzindo todo esse adoecimento que nós temos. Porque as pessoas não sabem lidar com a falta de Deus nas suas vidas. A gente poderia dizer que a fé, ela tem um poder maravilhoso de equilibrar as nossas existências. Quem tem fé consegue ter muito mais resistência para atravessar as dificuldades. Isso não sei o que eu estou dizendo. A própria ciência mais recente, nas pesquisas que faz, compara quem tem fé, quem não tem fé no tratamento de câncer e vê o êxito que tem. Quem tem fé, quem não tem fé no tratamento de depressão. Quem tem medo, quem não tem. A fé e a falta de fé no luto, como que as pessoas atravessam. Então, os dramas da vida, eles são muito mais facilmente suportados e resolvidos, ou seja, garante muito mais saúde mental para nós quando a gente possui esse instrumento da fé. Se eu não tenho fé, eu não sei o que vai vir amanhã. Eu fico olhando e digo, meu Deus, a sociedade está indo para o caos. Qual desgraça. Converse com uma pessoa que não acredita em Deus e pergunte, e aí, você acha que o mundo vai melhorar ou vai piorar? E vai dizer, já até se acabou. A tendência daqueles que desconhecem a existência de Deus é ter uma visão muito pessimista do futuro. Isso também adoece. Esse pessimismo adoece as pessoas. O ser humano não tem jeito. É uma maneira de destruir até a gente se acabar. O destino da humanidade é se acabar. É um processo de um engole o outro numa autofagia, um vai comendo, a sociedade vai se destruir. Isso é muito comum no pensamento materialista. E por que a gente tem pavor desse amanhã, a gente fica ansioso? Então, muito do processo de ansiedade que a nossa sociedade vive decorre do fenômeno da falta de fé. Então, a gente fica muito fragilizado porque a gente perde a esperança quando a gente perde a fé. Além de perder a esperança, a gente perde uma segunda coisa, a gente perde a segurança. Quem perde fé acha que vive sozinho no mundo. Então, eu sou só eu. Vai que eu saia daqui, um carro me bata, eu fique aleijado, meu filho
eu morro aqui, vai cuidar do meu filho, então, é um pavor com relação ao mundo. Então eu tenho medo de me relacionar com os outros, eu tenho medo de viver, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de tudo. Deprime. Com a falta de fé, desconstrói a segurança e nos projeta na depressão. E a falta de fé anula todas as leis morais. Não tem lei moral, então vale tudo. Então a gente perde também a temperança. A gente perde a esperança, a segurança e a temperança, exatamente porque a fé está distante de nós. Eu disse que eram 5 causas, eu só falei de 4 até agora. Eu falei da família, da sociedade, falei das redes sociais, falei da fé e faltou o último. A última razão pela qual a gente está vendo um processo convulsionado de problemas da ordem do chamado adoecimento mental decorre da transição planetária. Um fenômeno que a doutrina espírita nos revela de maneira muito clara, através do qual os espíritos, pela leitura que a gente tem, estariam reencarnando em grandes levas para o nosso momento, e esses espíritos são entidades que há muito tempo estavam no mundo espiritual como que guardadas. Quando chega o período da transição planetária, essas entidades elas precisam vir. Por quê? Porque o tempo está acabando. Se essas entidades não reencarnarem agora, que chance elas terão para uma possível mudança? Então, vamos aproveitar e vamos reencarnar esse pessoal. Só que esse pessoal reencarnava a conta-gotas no passado. Quando chega na transição planetária, abre a porteira e desce todo mundo de uma vez. Ninguém precisa ficar preocupado. Ele já desceu. Ou ninguém percebeu que eles estão entre nós. Se alguém ainda não disse nenhuma vez na vida a frase, esse mundo está louco, é porque não percebeu. Eles já estão todos aqui. Uma quantidade enorme de entidades profundamente perturbadas encarnaram e estão encarnando, e ainda tem uma leva para vir ainda perturbando a humanidade. Então veja, nós temos um problema de adoecimento familiar, adoecimento social, adoecimento tecnológico, um adoecimento da fé, e em cima desses adoecimentos vem o adoecimento espiritual. Aí uma beleza. E junta tudo, porque a gente está enfrentando uma quantidade enorme de entidades profundamente perturbadas dentro da gente, validando todo tipo de conduta. Hoje nós temos na nossa sociedade a ideologia que você quiser, tem quem defenda. Basta você procurar. Tem gente que não, isso mesmo. Está correto. Por quê? Porque é um porão do mundo espiritual que foi aberto para que essas entidades tenham uma chance de mudar. Aí alguém pode dizer assim, mas isso tudo bem, mas é ruim conosco, né? Porque aí esse pessoal vem para cá. E aí vai nos perturbar, né? Vai nos perturbar, porque tudo bem que eles querem se arrumar, então bota tudo num canto só para ver se eles se arrumam. Não, mas a gente tem que ter contato com os outros para ter ideia boa. Porque se botar todo mundo num canto só, todo mundo ruim, como é que vai melhorar? Então tem que misturar. Mas eles vão nos atrapalhar. Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do capítulo 20, assinada pelo Espírito de Verdade, tem uma frase na qual ele diz: só os loucos caem nas armadilhas feitas para todos. Se nós somos verdadeiramente bons, pode conviver com o mal que ele não te arrasta para o mal. Se no contato com o mal ele te convence a também ser mal, é porque você não era tão bom quanto eu pensei que fosse. Então, de certa maneira, a presença dessas entidades perturbadas ajudam a espiritualidade a saber quem é trigo e quem é joio. Ajuda a espiritualidade a perceber: esses estão aptos para a transição planetária. Esses não estão aptos. E assim, não são só os que se filiam nas ideologias perturbadas que não estão prontos. Tem um segundo grupo que também não está pronto.
Porque tem um pessoal que propõe uma série de coisas. E os outros, eu gostei disso, eu vou seguir. Aí você vê a pessoa completamente perturbada no campo da sexualidade, no campo referente a poder, da intolerância, no campo do egoísmo, do materialismo, das drogas. Então, assim, uma quantidade imensa de propostas equivocadas acenando para as pessoas e muita gente indo. Então, não estão equivocados apenas aqueles que dizem assim, eu gostei e eu vou junto com eles. Não são só esses. Mas também tem um segundo grupo que também está equivocado, que também está doente. É o grupo que diz, esse pessoal aí não tem jeito. Só matando. Tem que botar tudo no paredão e matar tudinho. Esse também está doente. Porque está propondo a violência como solução dos conflitos da sociedade. E certamente alguém vai dizer, mas aí vai demorar, né? Aí, se for na conversa, vai demorar. Pois é, mas Deus não está com nenhum tempo de pressa. Ele não está com pressa, ele tem todo o tempo, tá? Ele não está preocupado com isso. Quem tem que se preocupar somos nós. E assim, não precisamos imaginar que a transformação do planeta vai acontecer quando todo mundo se transformar. É uma tarefa individual. Nós podemos ter pessoas já vivendo em clima de regeneração. Mas para viver em clima de regeneração, tem que viver em contato com o mal e ser bom. Mesmo no meio do mal. Não é assim, eu acho que eu vivo num mundo regenerado porque o meu vizinho é bom, meu outro vizinho é bom, outro vizinho é bom. Todo mundo aqui é bom, ninguém faz nada de mal, então estou na regeneração. A regeneração não é do lado de fora, é do lado de dentro. Meu vizinho é mau, outro vizinho é mau, outro vizinho é mau, outro vizinho é mau, mas eu sou bom. Eu estou em regeneração porque dentro de mim existem os valores da regeneração, que são os valores do desejo de acertar. E isso faz com que nesse cenário que a gente está vivendo, nós encontremos um quadro extremamente preocupante. Por quê? Eu tenho uma quantidade enorme de pessoas doentes, uma quantidade enorme de pessoas que querem adoecer os outros, estão loucos para adoecer os outros, uma quantidade imensa de espírito desencarnado querendo perturbar os outros, tudo misturado, e a gente com um tesouro enorme na mão, que é a doutrina espírita, e a gente não está querendo entregar para as pessoas. Porque nunca as casas espíritas foram tão importantes para a sociedade como agora. Nós precisamos fortalecer o trabalho de acolhimento daquilo que a gente pode oferecer para a nossa sociedade. Olha o que a gente sabe de mediunidade muito espiritual, reencarnação, lei de causa e efeito. Olha o quanto a gente pode ajudar uma pessoa com conflitos existenciais. A gente não está entregando isso. A gente não está fazendo isso. A gente, às vezes, tem a possibilidade de ajudar, mas não está fazendo. A gente está, não, deixa pessoal, vamos cuidar aqui. E, às vezes, a gente pode estar se perdendo em determinados usos da casa espírita que não está sendo mais adequado para o atendimento. A gente não precisa descontinuar nenhuma tarefa da casa. Todas são importantes. A gente precisa fortalecer os espaços da instituição para o acolhimento daqueles que têm os dramas, os chamados transtornos mentais. A gente vai fazer um intervalinho e quando a gente voltar, a gente vai conversar sobre o que a gente pode fazer para que a casa espírita verdadeiramente se volte para o atendimento dessa necessidade que a nossa sociedade possui.